dela. Ó Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor livra-nos de políticos corruptos, mentirosos, ó Deus, daqueles ladrões, livra-nos do comunismo no nosso país, e que o Senhor possa nos dar líderes que pensem no bem da nação, líderes que querem ver a prosperidade da nação. Ó Deus, que o Senhor abençoe essas eleições, que o Senhor venha tomar o controle dela. Ó Deus, que o Senhor coloca nos governos estaduais, que o Senhor coloca na presidência, que o Senhor coloca lá no Congresso, pessoas que vão ajudar o país. Como nós pedimos do Senhor, porque o Senhor é soberano, o Senhor Jesus é que é o Rei dos Reis, mas nós estamos aqui como igreja essa semana intercedendo pela nossa nação, porque nós cremos que essa nação vai ser uma nação próspera. É uma nação que vai ser o berço da pregação do Evangelho, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos estar meditando na palavra, né? Quem quer crescer cada vez mais em Deus? Eu quero, né? Eu quero crescer cada vez mais no Senhor. Irmãos, se tem uma coisa mais importante da nossa vida, é a gente amar a presença de Deus. Deus está presente dentro de você? Está. O dia que você aceitou Jesus como Salvador, o Espírito de Deus passou a habitar dentro de você, e ele não sai mais. Então, quando você aceitou a Cristo, é aquilo que eu falei no início, os seus pecados já estão todos perdoados. Você não pode ter dúvida disso, porque o que tira a paz da gente é não acreditar que é perdoado. Lá em Apocalipse 12, versículo 11, lá fala duas coisas que nós precisamos praticar para a gente vencer o Satanás. Lá fala que você vence o inimigo é pelo sangue. O sangue fala de perdão de pecados. Então, quando você acredita que é perdoado, o inimigo não tem poder de te condenar. Ele te acusa, mas ele não consegue trazer condenação na sua vida, porque você crê que é totalmente perdoado. E a segunda coisa que fala pela palavra. Ou seja, você vence o inimigo crendo naquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Se a palavra de Deus diz que você é santo, o que você tem que dizer? Que eu sou santo. Se a palavra de Deus diz que você é nova criatura, você tem que afirmar: eu sou nova criatura. Você não tem mais natureza pecaminosa. Nós recebemos uma nova natureza dentro de nós. Então, não estou dizendo que nós não pecamos, eu estou simplesmente dizendo que nós não somos pecadores mais, porque Deus mudou a nossa natureza. Mas eu não estou dizendo, volto a repetir, não estou dizendo que nós não pecamos. Ninguém aqui é louco de falar que não peca. Você não vai falar que não peca. Ninguém é louco para falar isso. A única pessoa que nunca pecou como homem foi o Senhor Jesus. Mas eu quero dizer o seguinte: mas Deus foi tão bom conosco que Ele removeu todo o pecado da nossa vida através do sangue de Jesus. Essa fé que fortalece a gente. Por isso que lá em Romanos 8 eu falo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É Deus que está afirmando isso, né? Então, quando nós cometemos algum pecado, é para a gente levantar a cabeça e saber que nós já somos perdoados e que o Senhor vai nos abençoar, né? Ninguém vence vício lutando contra o vício. A pessoa só vence o vício declarando que em Cristo ela já é liberta. Não é ela ficar pedindo para ser liberta, ela já declarar que é liberta, né? Ou seja, ela tem um determinado vício que ela quer largar, mas todas as vezes que ela for praticar aquele vício que ela quer largar, ela olha para ele e fala assim: em Cristo eu sou liberta. Mas vai que ela vai e pratica aquilo, o diabo vai jogar na mente dela. Você fica declarando isso o tempo todo, mas não consegue largar. Você esquece o acusador e continua afirmando: em Cristo eu sou liberta. Aí pela fé isso vai desaparecer, você não vai nem perceber, porque a Bíblia que diz que em Cristo nós somos libertos. Nós é que precisamos de crer nisso. É por isso que a palavra de hoje vai falando sobre a fé, porque a moeda do céu chama-se fé. Por isso que lá em Hebreus 11, versículo 6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, a nossa fé, ela não é tão grande como nós gostaríamos que fosse. Eu não tenho a fé que eu gostaria de ter. Por isso que todo dia eu peço para a minha fé crescer cada vez mais. Mas alguém se já teve a oportunidade de ver um grão de mostarda? Quantos já viram? Mas o negócio é tão pequenininho, você entendeu? Mas Jesus fala: se você tiver uma fé como um grão de mostarda, você faz muita coisa. Então significa que mesmo a nossa fé sendo pequena, ela tem valor diante de Deus. Você nunca deve desprezar a sua fé. Você só precisa pedir a Deus para crescer em fé cada vez mais. Então veja bem, quanto mais você entende o Evangelho da Graça,
você vai ter mais motivação para crescer em Deus. Você nunca vai ficar motivado para crescer em Deus se você não entender o Evangelho da graça. Aí eu volto a repetir, você não pode ficar pregando lei para as pessoas. A lei é uma pregação do Velho Testamento. A pregação do Novo Testamento chama-se Evangelho da graça. Agora, eu vou parar de ler o Velho Testamento? Não. Todo ano eu leio a Bíblia toda e eu começo no Velho Testamento. Mas eu procuro ler o Velho Testamento olhando Cristo no Velho Testamento. Quando eu falo de não viver pela lei, é viver na base de merecimento, é isso. É você querer ficar, merecer bênção de Deus. Isso é viver pela lei. Isso já passou. No Velho Testamento, as pessoas, para serem justas, tinham que fazer obras justas. No Novo Testamento, você recebeu de presente a justiça de Cristo. Essa é a graça de Deus, né? Na lei, ninguém consegue fazer aquilo que Deus quer, mas pela graça de Deus a gente consegue obedecer. Por isso que Paulo falou, eu sou o que sou pela graça de Deus. Você nunca vai conseguir vencer o pecado por você mesmo, mas pela graça de Deus você vence. Porque a graça de Deus é a manifestação do poder de Deus. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, você merece alguma coisa? Eu não sei o que a pessoa respondeu para você, né? Mas às vezes a pessoa que é a primeira vez que vem, fica assim, o que eu respondo, né? É Rose, né? Rose. A Rose é a primeira vez que vem. Eu não sei o que ela respondeu. De repente ela pode ter respondido que merece. Porque às vezes, né, aprendeu esse conceito de merecer, né? Porque tudo que você vê fora, fala, fulano merece. Ele está assim porque ele merece. Mas a bênção de Deus é para quem não merece. Se quiser merecer, está fora. Quantos querem ser abençoados aqui? Então não tente merecer a bênção de Deus se você está fora. Você tem que viver pela graça de Deus. Mas você não precisa ficar o tempo todo diante de Deus falando assim, Senhor me abençoa porque eu não mereço. Não, você no coração tem que perceber que não merece. Você fica falando isso toda hora. É no seu coração que você tem que reconhecer que não merece. Mas Deus vai atender, é com aquela música que nós cantamos, é a bondade de Deus. Graças a Deus por causa disso. Que Ele nos abençoe por causa da sua graça. Amém, irmãos? Então a graça de Deus é o favor de Deus na vida daquele que não merece. Esse é o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é falar de salvação e de perdão de pecados. Olha, quando Pedro foi pregar para Cornélio, assim que Pedro acabou a pregação, não tinha nem encerrado ela ainda, quando ele falou de perdão de pecados, o coração de Cornélio encheu tanto que ele foi cheio do Espírito Santo. Então, todas as vezes que você medita que você é perdoado, você vai encher do Espírito Santo. Porque se você ficar debaixo de condenação, o Espírito Santo não flui na sua vida. O Espírito Santo só vai fluir na vida daquele que vive constantemente crendo que é perdoado. Essa é a melhor mensagem, saber que é perdoado, que não tem mais dívida. Amém, irmãos? Então você só vai crescer em Deus se você crer nessas verdades. Se você crê que não tem dívida mais com Deus, você vai ficar motivado a crescer cada vez mais em Deus. Então nós precisamos subir de nível, precisamos, né? Então eu pergunto para você, quantos já subiram numa escada caracol? Mas você já observou que essas escadas de caracol é igual essas espiral de caderno, né? Você usa caderno de espiral ainda, ô Carlos? Mas você conhece, né? Ainda existe, ainda sabe? Caderninho de espiral, né? Tem, existe. Tá balançando a cabeça. Aqueles araminhos enrolando, sabe? Tem? Aqueles araminhos. Então, a espiral, o que ela diz para você? Que você está em círculo andando, mas você observa que você está sempre rodando em círculo, mas cada vez você está no nível mais alto. Então, a vida com Deus é assim, olha. Você vai lendo a Bíblia, não vai? Você está todo ano repetindo lendo a Bíblia, a mesma coisa. Mas cada vez que você lê a Bíblia mais, você está subindo em nível. Você está rodando, mas está subindo em nível. Você está fazendo as mesmas coisas, mas crescendo em nível. Até chegar no topo.
né? E esse topo vai ser quando o Senhor Jesus voltar. Mas enquanto ele não chega, nós estamos subindo um degrau a cada dia, amém? Então o apóstolo Pedro, lá na sua carta, né, segundo Pedro capítulo 3, verso 18, ele falou assim, antes, olha o conselho de Pedro, que eu estou falando é sobre a questão da gente crescer cada vez mais, né? Então Pedro está nos mostrando aqui como que nós podemos crescer. Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então Pedro está dando a receita. Nós precisamos crescer na graça de Jesus, que é o favor dele, mas precisamos conhecer a Cristo cada vez mais. Então por isso que a igreja, a pregação da igreja tem que girar em torno de Cristo e da obra dele lá na cruz. Porque se você não tiver Cristo como centro, você nunca vai crescer. O crescimento espiritual ele vem quanto mais eu conheço quem é o Senhor Jesus. Olha, a nossa imagem que nós temos de Cristo e que muitas pessoas têm é daquele Jesus que nasceu, morreu e ressuscitou. Então muitas pessoas têm a imagem de Jesus como foi um homem muito bom, sabe? Mas não tem a imagem de Jesus que ele é um Deus. Inclusive tem até uma religião, não vou citar o nome dela aqui, que ela não acredita que Jesus é Deus de jeito nenhum. Mas o próprio Jesus falou que quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então o próprio Jesus está declarando que ele é Deus. Agora é um grande mistério com Deus se tornar em 3 pessoas. Mas nós não conseguimos entender isso mesmo. Mas ele é Deus, ele pode fazer essas coisas. Mas um dia nós vamos entender isso. Quando a gente estiver na presença dele, você vai saber direitinho como é que pode Deus ser Pai, Filho e Espírito Santo. Então as pessoas têm essa dificuldade de reconhecer Jesus como Deus, porque ele se humilhou muito e veio como homem. E eu vou dizer para você uma coisa, uma vez ele veio para morrer naquela cruz. Mas aquela música que você, de fumaça que você viu, rasga os céus, na verdade aquela música, ela tem muito a ver com a volta de Cristo. Que ele vai descer lá no Monte das Oliveiras em Jerusalém, vai descer lá literalmente, ele virá na forma de um corpo, porém agora não virá mais para morrer, ele virá para reinar. Então aquele mesmo Jesus que eles olhavam ele parecendo um homem, mas era um Deus muito humilde que se fez homem, mas agora o mesmo Deus virá numa forma de corpo, mas porém agora para reinar sobre a terra. Aí eu fico observando, o dia que Jesus chegar, esses imperadores, esses ditadores aí, que olharam para ele e Jesus falava, agora eu vou tomar conta. Eles vão ficar nervosinhos, vão ficar. E vão tentar fazer guerra contra Cristo. E Jesus só vai abrir a boca e falar, morram, vai todos serem lançados no inferno. Mas que Jesus vai reinar, vai. Porque eles não conseguem perceber o Deus que está voltando de uma forma humana e que agora vai mandar no mundo. Eles vão achar que é um qualquer e vai querer enfrentar ele. Pois é, eles um dia colocaram ele na cruz, mas agora não vai colocar mais não. Agora eles vão ficar debaixo da sua autoridade. E quem não ficar será eliminado. Esse é o Jesus que vai voltar, que é o Rei dos Reis. É o Deus que se fez homem. É muita humildade um Deus que criou o universo se vestir numa capa igual a nossa, né? Mas agora ele virá no corpo glorificado. Amém, irmãos? Então, Jesus, nós precisamos conhecer ele mais. E conhecer a obra do Senhor Jesus lá na cruz. Então, é isso que a Bíblia fala. Se eu quero crescer em Deus, eu preciso conhecer mais sobre a Cristo. Então, por isso, todos os dias na sua casa, você precisa pedir a Deus para Ele revelar a você. Essa oração que eu faço todos os dias, para eu conhecer Deus cada vez mais na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Precisamos conhecer os 3 cada vez mais, né? E crescer na graça, que a graça fala do favor de Deus para quem não merece. A mensagem da graça é fácil de entender, mas é difícil de praticar. Por quê? Você quer receber as coisas de Deus sem merecer, mas na hora de tratar com semelhantes, às vezes não trata da mesma forma. Você quer que Ele merece a bênção para você abençoar. Mas se nós formos agraciados por Deus, quanto mais eu crescer nesse conhecimento, eu também vou agir com graça com as pessoas. Eu vou começar a olhar as pessoas com outros olhos. Você vai aprender a aceitar as pessoas como elas são. Mas se esse Espírito da graça
estiver dentro de nós. Então Deus tem promessas, irmãos? Tem. E nós precisamos tomar posse delas. Você está observando? A promessa de Deus não é para você ficar pedindo, é para você tomar posse. Porque se é promessa, está lá para a gente desfrutar dela, não é? Não é para você achar que vai conseguir. Não, se é promessa de Deus, o que nos impede então de desfrutar da promessa de Deus? É eu não crer o suficiente. Mas se eu crer, eu vou tomar posse. Mesmo que demora, porque o tempo de Deus é outro tempo, mas eu tenho que ter certeza, se demorar, é porque a bênção vai ser maior ainda. É isso que você tem que pensar. Se Deus ainda não me abençoou conforme a promessa dele, se está demorando, é porque a bênção ainda vai ser maior do que eu imagino. É isso que nós devemos crer. Então, para a gente avançar nessas promessas, a gente precisa de ter fé. Fala assim com o irmão: é preciso de fé para se apropriar das promessas. Você está observando que eu estou usando a palavra aqui, apropriar. Eu não estou usando a palavra conquistar, porque tudo já foi conquistado por Jesus lá na cruz. Eu não tenho que conquistar as promessas, eu tenho que tomar posse das promessas. Agora, onde é que você vai descobrir as promessas de Deus? É lendo a Bíblia. Você lendo a Bíblia, se lá está escrito que Deus prometeu, a Bíblia fala que Deus é fiel naquilo que Ele promete. Agora, às vezes não está escrito na Bíblia, mas às vezes Deus também, Ele falou no seu coração alguma coisa para você. Porque às vezes Deus fala particular para cada um, não é isso? Às vezes quando você está lendo a Bíblia, Deus fala com você. Então aquilo que Deus falou para você, você tem que se apropriar. Se Ele falou, é que vai acontecer, certo? Por isso que todos nós precisamos, assim, ter uma experiência de ouvir a voz de Deus. Porque em cima dessa voz de Deus, é que a gente vai ter fé para caminhar. Porque não adianta nada eu falar para você, seu irmão, Deus mandou eu dizer para você isso. Mas se Deus não confirmar isso no seu coração, você não vai caminhar em fé. Você não vai caminhar em fé só porque eu falei. Você precisa caminhar em fé com uma testificação de Deus no seu espírito. Porque tem muitas pessoas ali que ficam procurando ir em reuniões da igreja para ver se o irmão fica dando uma palavra de revelação para ele. Mas preste bem atenção, por que você tem que ficar andando atrás de irmão se o Espírito Santo já habita dentro de você? No Velho Testamento precisava mesmo de um profeta para falar, porque Deus não habitava dentro de ninguém. Mas hoje nós temos o Espírito dentro de nós. Então eu não dependo de ficar ouvindo alguém para falar de Deus para mim. Eu preciso recorrer ao Espírito que já habita dentro de mim. Então se o Espírito Santo já habita dentro de você, é para mostrar que você não depende mais de alguém para ficar falando o que Deus está querendo dizer para você. Deus pode usar alguém para confirmar aquilo que já falou com você e você não entendeu. É outra história. Mas nunca fique esperando Deus falar com o outro primeiro. Deus vai falar com o outro aquilo que já falou com você, mas você não entendeu. O outro está apenas confirmando. Não é o outro te dando iniciativa para fazer as coisas. Essa iniciativa tem que partir de Deus no seu espírito. Então assim, todos nós precisamos de ter uma voz de Deus dentro de nós para falar. É isso que eu tenho para você. Então você está aqui hoje. Não adianta eu falar para você, irmão, a sua função na igreja é essa. A nossa igreja é uma igreja em células. Então nós precisamos de líderes. Mas não sou eu que vou ficar falando com o irmão, olha, você vai ser o líder. Você precisa buscar em Deus, se Ele quer que você seja um líder. Agora, se Deus falar para você o seguinte, olha, eu tenho para você ser um líder de célula. Se você tem essa convicção no seu coração, aí você vai ter fé para caminhar em cima disso. Então todos nós precisamos ter uma palavra de Deus dentro de nós. Porque tem uma voz interior. Então Deus fala conosco de duas maneiras. Através da sua palavra e através do seu Espírito. Por isso que é importante você meditar a palavra de Deus. Porque à medida que você está lendo a palavra, Deus, enquanto você está lendo, Ele transmite uma verdade para você. E aquela verdade que vai te fazer caminhar em fé. Amém, irmãos? Amém. Você só vai avançar se você tiver convicção de algo que Deus colocou no seu coração. Se você não tiver, você não avança em fé. Então eu vou dar um exemplo. Às vezes uma pessoa, ela tem lá um filho que está dando muito problema em casa. Mas se ela receber uma palavra de Deus assim,
continue crendo que eu vou restaurar a vida do seu filho. Se ela ouvir essa voz de Deus, não importa o que o menino está aprontando, ela só vai declarar a libertação, porque ela recebeu uma voz de Deus, mas precisa de receber. Eu preciso, você precisa, todos precisamos ter uma direção de Deus na nossa vida, porque a nossa fé, ela cresce também quando a gente tem uma oração respondida. Bom, todos precisamos ter experiência de oração respondida. Não tem como a gente viver uma vida cristã que você não pode contar uma história que Deus ouviu a sua oração. Você precisa ter uma convicção que em algum momento Deus ouviu a sua oração, porque aí você vai ter fé para caminhar diante de novos desafios, porque você fala, um dia eu passei por um problema, Deus resolveu para mim. Aí você vai ter fé para caminhar em cima de outros problemas. Agora, se a pessoa nunca tem certeza que Deus respondeu a oração dela, fica difícil para ela caminhar. Então, nós fazemos história com Deus através de orações respondidas. Agora, Deus quer responder a oração? Ele quer. Eu preciso de crer que Ele quer responder. Amém, irmãos? Então, veja bem, por isso que tudo fala de fé. E lá em Romanos, fala que a nossa fé, ela vem por ouvir a pregação da palavra de Deus. É igual você estar sentado aí, só o fato de você estar sentado e ouvindo a pregação, Deus usa isso para crescer a sua fé. Certa vez Paulo estava pregando, né, e o discurso dele estava demorando muito, né, uma pessoa cochilou e caiu. Entendeu? Aí Paulo parou a pregação, foi até lá, ressuscitou a pessoa. Agora imagine, depois que o morto é ressuscitado, tem como a reunião acabar? Não tem como, fica todo mundo empolgado. Então o que Paulo fez? Continuou a pregação e foi até o amanhecer. Mas em outra ocasião, ele estava pregando e ele observou que uma pessoa que estava com problema de... Era um paralítico, né? Ele observou e viu que durante a pregação foi gerada fé no coração dele. O que Paulo fez? Foi lá e mandou ele se erguer. Então Paulo curou aquele paralítico durante uma pregação, porque a pregação gerou fé no coração daquela pessoa. Então quando você está ouvindo uma pregação, ela tem poder para gerar fé em nós. Amém? Por isso você nunca despreze uma pregação, e sempre que você for ouvir uma pregação, a primeira coisa que você faz, Senhor, que aquela pregação fale ao meu coração, e quando ela falar, vai gerar fé dentro de você, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém agrada a Deus sem fé. O povo de Israel, quando saiu do Egito, todos aqueles que saíram do Egito, de 20 anos para cima, ninguém entrou na terra prometida, somente Josué e Caleb. Por que eles entraram? Por causa da incredulidade. Eles deixaram de entrar na terra prometida. É para mostrar que se a gente não exercitar a nossa fé, nós não vamos desfrutar do melhor de Deus aqui na terra. Por isso que Jesus falou lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas essa vida só é experimentada para aquele que exercita a fé. Então é necessário andar em fé. E nós temos que tomar uma decisão de andar em fé. Você não está vendo a coisa acontecer, mas eu falo, eu continuo. Então por que muitas pessoas desistem no meio do caminho? É porque elas não perseveram. Porque também só persevera quem tem fé. Se não tiver fé, não persevera. Ele não mantém firme. Ele desiste no meio do caminho. O que não te faz desistir é a fé. Porque onde tem fé, tem perseverança. Agora, nessa caminhada nossa de perseverança, a gente tem muitas tribulações no meio. É por isso que eu falei com você. Precisa de ter uma voz de Deus no meio da tribulação para a gente perseverar naquela direção. Nós começamos um trabalho lá em residência. Se não perseverar, o trabalho não cresce. Porque você vai lá, tem o irmão José Fernandes e a irmã Silvanete. Então, o que eu tenho certeza que eu vou encontrar em residência toda quinta-feira é os dois. Porque ainda não tem um grupo de visitantes que a gente pode contar com eles. Quinta-feira foram 2, foram 7 crianças.
Mas elas não são crianças, você pode contar que toda quinta-feira está lá. Os únicos que eu tenho certeza são os dois. Agora, se não houver perseverança, o trabalho fecha. Mas para o trabalho perseverar, você tem uma convicção que Deus quer que continue. Aí quando você tem certeza que Deus quer que continue, você vai colocar a fé para funcionar. E quando você coloca a fé para funcionar, você vai conseguir perseverar. Amém? Você que tem problema na sua casa, todos nós temos problemas, você tem que perseverar. E você só persevera continuando crendo. Por isso que Paulo falou, eu criei, por isso falei. Então significa, sabe, Deus, para adquirir as bênçãos de Deus, antes dela acontecer, você já tem que declarar. Não é esperar acontecer, não. É falar, se Deus falou que vai acontecer, a partir de hoje eu declaro. Vai ser assim. Porque você primeiro precisa abrir sua boca para declarar aquilo que Deus falou. Para depois você ver o resultado. Não é ver o resultado para depois falar. Se Deus falou, vai acontecer. Então eu falei, eu criei por isso, falei. Então, se Deus falou que vai acontecer isso comigo, vai acontecer. Não sei que dia não, mas vai acontecer. E abra sua boca, né? Por exemplo, você que tem seus filhos, a Bíblia fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? O Anderson também tem os filhos dele, né? Ele é sacerdote do lar dele. Então ele tem que manter essa palavra. Não, eu sirvo ao Senhor, então eu não abro mão dos meus filhos também servirem a Deus. Eu vou declarar que eles também serão servos do Senhor. Eu não gerei filho para Satanás, eu gerei filhos para Deus, né? A irmã Sandra tem os filhos dela, da mesma maneira, né, irmã Sandra? Mas, Senhor, eu sirvo ao Senhor, e eu quero meus filhos também servindo ao Senhor. Porque eu não gerei filhos para Satanás, eu gerei filhos para o reino de Deus. E nós temos que crer assim, interceder pelos nossos netos, né? Então nós somos os intercessores, né? E nós precisamos de crer e não abrir mão disso. Amém, irmãos? Olha o que o apóstolo Paulo fala, ele nos dá um alerta, está lá em Filipenses capítulo 3, o versículo 13 e o versículo 14. Paulo fala assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Então, Paulo está falando de um prêmio. Então, ele está falando, olha, eu não julgo que ainda alcancei. Mas ele falou assim, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, você observou? Para você receber um prêmio que Deus tem para você, não tem nada a ver com a salvação que você já ganhou, ela é de graça. Mas existe um prêmio que Deus quer nos dar. Mas você precisa esquecer das coisas que estão para trás. Se você ficar olhando para o seu passado, que foi negativo, você não vai chegar lá no prêmio. Todo corredor, ele não fica olhando para trás, ele está mirando, é a linha de chegada dele. Ele não fica correndo olhando para trás, então ele não vai chegar a lugar nenhum. Ele tem que esquecer os concorrentes dele e mirar na linha de chegada. Então, assim também somos nós. Temos que esquecer as coisas negativas que nos fazem voltar para trás e olhar para frente. É isso que ele falou. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então, o que está diante de mim? O que está diante de mim é levar uma vida cheia de Deus. É isso que está diante de mim. Muitas pessoas falam, o que está diante de mim é ter riqueza. Presta atenção, riqueza é muito bom, mas quando você está lá com os seus 90 anos, você não vai desfrutar de nada dela. Você pode ter certeza disso. Você não vai poder nem mais dirigir, que eles vão te dar carteira. Então essas coisas são muito boas, mas chega uma hora que você nem usa elas como deveria. Eu pergunto para você, o Silvio Santos é muito rico, né? Agora ele vai voltar a fazer os programas dele, mas ele não tem mais o pique de antigamente. Ele tem muito dinheiro, mas eu tenho certeza para você que ele não tem mais condições de desfrutar do dinheiro dele como ele tinha há 40 anos atrás. Então riqueza é muito bom, mas tem uma riqueza maior que a nossa vida com Deus. Essa nunca cansa, gente, e essa não importa a sua idade. Você tem 100 anos, mas se você está cheio de Deus, você está sempre entusiasmado. Amém? Então quando o apóstolo Paulo fala para as coisas que estão diante de mim, ele está colocando na nossa mira, que são as coisas celestiais. Mas é lógico que você pode também mirar coisas materiais, não tem problema. Mas nunca esquecer que o principal é a vida nossa com Deus. Pensar nas coisas que são do alto. Essa deve ser a nossa maior expectativa. E sabendo que as coisas também materiais vão nos acompanhar, mas elas não são as principais da nossa vida. A principal da nossa vida tem que ser uma vida com Deus. Agora eu falo para você, eu nunca vou mirar as coisas de Deus se eu não tiver paixão por elas, concorda?
Preste bem atenção. Semana passada nós tivemos um concorrente. É uma festa sexta, sábado e domingo. Sexta-feira não foi muito não, porque deu uma chuvinha. E lá de frente na minha casa, eu fiquei até coitado do rapaz. O rapaz, eles limparam o lote, colocou lâmpada no lote, uma faixinha para estacionamento, mas nem uma bicicleta foi para o estacionamento. Porque além de estar chovendo, as ruas ali já estão todas arrumadinhas, tem até estacionamento próprio ali em frente à BR, parado por lá. Conclusão, no sábado não choveu, e tirou foi as lâmpadas. Entendeu? Mas o povo fica tudo empolgado. Essa foi a concorrência, mas nós tivemos aqui no culto. E hoje me aparece uma de novo. Tem uma festa lá, hein? Fernandes? Tourinho. Mas não é essa que tirou, não. Tem pouco menino aqui hoje. Dizem que está tendo um circo aí. Sim ou não? Tem. Mas tem? Tem. Aí, eu falei, tem circo. Eu falei com a pessoa que tem circo e falou, mas circo aonde? Ele falou que eles me falaram que tem um circo e disse que é pro lado de Conceição Ferreira. Não é escola. Por isso que ele ficou assim, quando fala circo, você fica pensando naquelas tendas que eles montam, né? Mas é o circo na escola, irmão João. Né? Mas mesmo assim, ó, o menino, ontem, foi hoje, né, que eu vi a mãe dele, eu falei com ele, meu filho, tem culto hoje. A mãe dele falou assim, mas eu tenho que levar ele no circo. E parece que começou às 18 horas, né? E eles devem ter ganhado ingresso, sei lá, o que eles arrumaram, né? Eu sei que perdemos os meninos hoje, por causa do circo, né? Eu vou falar o quê? O menino é pequenininho, o menino gosta de diversão, né? Vem cá, Su. Amanhã tem também. Tem amanhã tem problema, amanhã é segunda-feira, pode ter, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte, é uma criancinha, mas agora o Daniel está aqui, né? Porque esse menininho estava aqui na frente. É lógico que deixar para esse menino decidir, porque ele queria estar no circo. Mas é nessa hora que o pai tem que decidir pelo menino. Quando ele cresce, ele vai tomar suas próprias decisões. Mas enquanto é uma criancinha, é o pai e a mãe que tem que falar, não, vamos para o culto, você vai à força. Agora, quando ele passar de 12 anos, você não consegue nem mais trazer a força. Então, quando é pequenininho, você ainda consegue. Depois dos 12, você não consegue mais não. Entendeu? Então, por isso que é muito importante procurar ensinar as crianças enquanto eles estão pequenininhos. Porque quando eles estão pequenininhos, você consegue trazer, até dizer para ele que vai ter chup-chup. Até um chup-chup você promete dar para ele, você traz ele para o culto. Mas com 12 anos, você não traz mais não. Né? Então, investir nas crianças. Ensinar as crianças desde cedo a ter um coração apaixonado pelo Senhor. Então eu tenho meu neto lá que está com 12 anos, né? Mas eu buzino na cabeça dele direto mesmo. Então quando eu chego lá na casa dele, a primeira coisa, graça e paz. Aí também já chega perto de mim, graça e paz. Né? Eu já falo, repete comigo aí, rapaz, eu recebi a abundância da graça e o dom da justiça, eu reino em vida por meio do Senhor Jesus. Aí ele repete, né? Aí chega perto da netinha lá de 4 anos, fala assim, eu sou justiça de Deus em Cristo. Ela fala, eu sou justiça de Deus em Cristo, né? Não vai esquecer isso nunca mais, né? Mas temos que orar para eles serem apaixonados por Deus, porque aí o mundo não encanta mais. José do Egito foi vendido como escravo aos 17 anos, mas nunca se corrompeu no Egito, porque desde cedo ele aprendeu a ter um coração para quem? Para Deus. E olha que ele era novo, tinha 17 anos, mas era um jovem apaixonado pelo Senhor. Então nós temos aqui o Carlos que está com seus 15 anos, né, Carlos? Né? 16. José foi um ano só mais velho que você, né? Mas se o Carlos está aqui, se é um rapaz apaixonado por Deus, pode ter festa em Fernandes Tourinho, pode ter festa em Itabumirim, eles podem até pagar para ele. Fala, rapaz, você pode pagar para mim que eu não tenho canto nenhum por isso. Mas é que o coração tem que estar em onde? No Senhor. Agora, é pecado em festa? Não é pecado você livre em qualquer festa. Mas quando o seu coração está em Deus, você começa a falar o seguinte, ô minha coleguinha, não é pecado não. Mas eu estou com uma comida tão boa dentro de mim que eu não estou com vontade de comer essas coisas. Porque quando você se alimenta das coisas celestiais, as coisas do mundo perdem o encanto. Então o que é necessário? Alimentar de Deus. O necessário é ter uma comida
celestial. E quanto mais essa comida é introjetada dentro de nós, mais a gente vai avançando, né? E Paulo está falando que prossegue para um alvo. Ele tem um alvo. Olha o alvo de Paulo: para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então é um prêmio nos aguardando, né? Esse prêmio Deus quer nos dar. Ele é o nosso alvo. Então nós temos que estar sempre mirando. Existe uma recompensa para aquele que é fiel. E eu quero receber esta recompensa. Não tem nada a ver com a vida eterna. Salvação independe de obras, mas Deus tem um prêmio que vai depender de obras. Mas essa obra não é a obra que eu faço, é a obra que Ele me fez fazer. Amém? Então precisamos correr atrás desse prêmio. Primeiro ponto, fala assim: romper com o passado. Então às vezes a pessoa, né, ela teve um passado cheio de dor, e Paulo não mandou esquecer as coisas para trás, filho. Então ela precisa romper com o passado. Esquecer essas coisas que têm causado dor na vida dela, né? Porque se ela ficar remoendo aquelas dores do passado, ela nunca vai avançar. Então, quando você vai fazer uma consulta lá com o psicólogo, né? Ele começa a falar com você, conta a sua vida para mim, desde o início que você sofreu. Fala com ele: olha, a Bíblia ensina para eu esquecer as coisas que para trás ficam. Eu não vou ficar te contando as minhas coisas ruins do passado, não quero nem lembrar delas mais. Mas eles querem que você lembre para ver se te resgata. Mas isso não vai te resgatar. O que vai te resgatar é esquecer o passado ruim e olhar para o Senhor Jesus. Amém? Deus não quer que a gente permaneça olhando para o nosso passado. É olhar para frente. Tem até um hino antigo que fala: olhando para Cristo. Como é que é? Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, soberano galardão. E assim bom, né? Então, é isso que o Senhor espera de nós, é prosseguir para o nosso alvo. O nosso alvo tem que ser sempre esse: estar no centro da vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Deus tem a vontade para cada um. Deus me chama para uma coisa, chama o João para outra, chama o irmão Anderson para outra, né? O importante é a gente descobrir para que Deus me chamou. Cada um precisa ter essa convicção do Senhor. Amém? Então, quando nós olhamos para o Senhor e nos apegamos à fé, a nossa condição ela é mudada imediatamente. Amém? Então, às vezes as pessoas elas ficam agarradas no passado e por isso que não crescem. É preciso esquecer as coisas do passado e olhar para o Senhor, né? Então, quando nós cremos nas promessas do Senhor, nós vamos dar um salto. Então, para dar um salto, eu preciso crer nas promessas de Deus. E cada vez que eu dou um salto, eu vou mudar de nível. 1 Coríntios 2,9 diz assim, olha: mas como está escrito, olha, nem olhos viram, fala comigo para ficar bem firme, fala assim comigo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então preste bem atenção, olha, nós não sabemos o que Ele está nos aguardando, mas Deus tem preparado para aqueles que o amam. Hoje nós estamos aqui, né? Às vezes você passa por muitas dificuldades, mas no dia que Jesus voltar, você vai ver que valeu a pena seguir a Ele. Você está observando? Aí, eu só vou perguntar do meu lado direito aqui, né? Quem já teve vontade de ser igual o X-Men? X-Men. Mas a irmã Sandra fala, gente, o que é X-Men, né? Né, irmã Sandra? Mas esses jovens sabem o que é X-Men, né? A irmã ela também não está sabendo, não. X-Men, né? O irmão Anderson sabe também, não. Aí se X-Men, o que ele faz, irmãos? O que o X-Men faz? Hein? Atravessa a parede, hein? Agora eu vou falar com você uma coisa. Quando Jesus voltar, Ele vai te dar um corpo glorificado. Você não vai morrer mais. Você não vai sentir dor mais. Você não vai pecar mais. Irmão, você não vai ficar nervoso. Porque Satanás já está amarrado 1000 anos. Agora você já imaginou
Você pensar um dia que você não vai ficar nervoso, você nunca vai pecar mais na sua vida? Você vai ser como os anjos do céu? Preste bem atenção, nós não sabemos disso, mas é o que Deus tem preparado para nós. A gente acredita que vai ser assim, mas você não sabe, você não experimentou isso. Aí eu quero falar para você, Breno, você falou que nunca teve vontade de ser o X-Men não, né? Pois é, eu quero falar que você vai ser muito mais do que o X-Men, porque quando Jesus voltar, ele vai nos dar um corpo glorificado, e se esse universo continuar existindo, você vai poder viajar nele a hora que você quiser, sem precisar de nave espacial. Você vai ser um The Flash. Você vai falar, eu quero estar ali, vai estar, porque o seu corpo vai ser transportado para onde você quiser. Pois é, meu filho, aquilo que é filme vai ser realidade na minha vida e na sua vida. Aí você fica falando, será que vai ser assim mesmo? Mas no dia que for acontecer, você vai falar, é assim mesmo. É aquilo que está nos aguardando. Hoje, quando você está cantando uma música aqui e você percebe um pouco da presença de Deus, você fica muito feliz. E olha que isso não é nada. Agora você imagina um dia que você vai ver Deus face a face. Quer dizer, nós não sabemos como vai ser isso, mas que vai ser glorioso, vai ser. É isso que Paulo está falando, né? Coisas que você não viu, nunca ouviu, que jamais penetrou no coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora eu quero falar para você o seguinte: todos nós queremos amar a Deus, mas nós nunca vamos amar a Deus se nós também não cremos que Ele nos ama primeiro. Então, quanto mais eu tenho revelação que eu sou amado por Deus, mais o meu amor por Deus vai crescer. Então essas duas coisas andam juntas. Quanto mais você crê que é amado por Deus, mais o seu amor por Deus também vai aumentar. Então essas duas coisas têm que ser oração nossa todo dia. Crer que somos amados por Deus, mas também sermos pessoas apaixonadas pelo Senhor Jesus. Porque quando nós temos um coração para Deus, as coisas ficam mais fáceis para a gente. Agora, Deus está prometendo, se você ama a Deus acima de todas as coisas, você vai se apropriar de mais promessas do que hoje. Você pode estar certo disso. Você vai desfrutar mais de Deus porque você ama a Deus. Irmão que é crente, mas não ama a Deus como deveria amar, ele não desfruta de Deus como poderia desfrutar. Porque as duas coisas andam juntas. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu vou desfrutar dele. E mais você vai ter fé. Porque se você ama a Deus e crê que Ele te ama, você tem fé para pedir grandes coisas para Deus. Mas aquele que não crê que é amado por Deus, ele não tem fé nem para pedir. Então você está vendo como é que as coisas andam juntas? Quando o meu amor por Deus aumenta e eu creio que o amor dele por mim é muito grande, a minha fé também vai crescer para eu pedir grandes coisas para o Senhor. Então, duas coisas importantes da nossa vida: é a nossa fé crescer e termos um coração apaixonado por Deus. Então, essa é a minha oração que eu mais preocupo, é para eu ter um coração apaixonado por Deus. Eu faço todo dia essa oração, para que eu ame a Deus acima de todas as coisas, mas que eu creia também que eu sou uma pessoa amada por Deus. Porque se eu não crer que Deus me ama, eu não vou ter fé para pedir as coisas. Mas agora, nós não temos essa revelação como deveríamos ter. A gente fala que Deus ama a gente, mas nós ainda não temos essa revelação como deveríamos ter. Porque o dia que a gente tiver uma revelação mais profunda do amor de Deus por nós, você pode saber que nós vamos desfrutar de muitos milagres na nossa vida. Porque nós vamos ter mais fé para pedir coisas grandes. Às vezes a gente não pede, é porque a gente não vê o quanto que nós somos amados por Deus. Por isso que não tem fé suficiente. Você vê que as duas coisas andam juntas, né? Meditar no amor de Deus faz a nossa fé crescer. Eu quero ter uma fé que agrada o coração de Deus. Amém? Amém. E a fé que agrada o coração de Deus é aquela que crê nas promessas de Deus. Se Deus falou, eu creio que é assim. O que diz o Salmo 23, versículo 1? É difícil um que não sabe esse versículo. Salmo 23, verso 1. Pode falar, se tem certeza que vocês sabem. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas você observa o seguinte: mas às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade e ela começa a reclamar. Se ela está reclamando, então ela não crê nesse versículo como deveria crer.
Se você fala, o Senhor é seu pastor e nada vai te faltar, então se eu estou reclamando, eu não estou tendo a fé suficiente nessa promessa dele. Então se eu estiver passando dificuldade, eu falo, se Deus falou que nada vai me faltar, então eu continuo falando que nada vai me faltar. Ah, mas eu tenho conta para pagar, mas se ele falou que nada vai me faltar, eu vou ficar em cima desta palavra. Aí vai acontecer as coisas na minha vida e na sua vida. Fala para a pessoa ao seu lado, é hora de prosseguir, avançar e conquistar o sim do Senhor. Não é o não de Deus, não, é o quê? Sim. O sim. Então vamos ver o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 1:20. Olha o que ele diz. Porque quantas são as promessas de Deus, ele está falando, quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. O que ele está querendo dizer? Todas as promessas de Deus só tem um sim nela. Não tem esse negócio de é vontade de Deus, será que vai ser? Não. Se é promessa, é sim. Não tem dúvida. Não é não, nem talvez, é sim. É isso que Paulo está dizendo. Quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém. Então eu quero dizer para você o seguinte, sabe o que quer dizer amém? Você está concordando. Que assim seja. Então todas as vezes que fizer uma pregação aqui, e você gostou daquela promessa, lá do seu banco você fala amém. Significa que você está concordando com aquela promessa. Então é muito importante dizer o amém. E lá no livro de Apocalipse, um dos nomes de Jesus é o amém. Você pode observar, assim diz o amém. Também é uma referência a Cristo. Então, você quando fala amém, não é qualquer coisa não. Você está querendo dizer o seguinte, eu concordo com essa promessa. É isso que você está querendo dizer quando você abre a sua boca e diz amém. Para a glória de Deus por nosso intermédio. Então tudo é para a glória de Deus. Então as promessas de Deus, viu, dona Onilo? É sempre sim, tem que crer. Se é promessa, é sim. Lá em Deuteronômio capítulo 28, começa assim, se atentamente ouvirdes a sua voz. Aí começa a falar um monte de bênçãos. Se o povo ouvir a voz de Deus. Agora eu quero dar uma boa notícia. No Velho Testamento tinha que obedecer para receber. Agora no Novo Testamento, não é a sua obediência que faz receber. Porque Cristo obedeceu, você agora precisa só crer nas promessas e dizer sim a elas. Amém? Você está observando como é que tudo mudou para a gente? Por causa da obra de Cristo na cruz? Você não precisa obedecer para receber. Você precisa apenas crer naquela promessa e que Cristo obedeceu para você. Agora é lógico que a gente vai querer obedecer a Deus para agradar a Deus. Mas para as bênçãos é necessário crer. Amém? Efésios 3:20 fala assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então nós cremos que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Quer dizer, você pede uma coisa a Deus e você crê que Ele vai fazer muito além do que aquilo que você está pedindo ou pensando. Então tem uma promessa para a sua vida, você tem que crer que Deus tem uma promessa para a minha vida. Você tem que crer, senão você não vai viver em fé, né? Você tem que crer que Deus tem uma promessa para o seu casamento, que você é casado, que Deus tem uma promessa lá no seu trabalho. Quer dizer, onde você estiver, você tem que crer, Deus tem uma promessa para a minha vida. E peça a Deus para você ter clareza, né? O que Deus tem chamado você para fazer. Amém, irmãos? Então Deus vai responder cada um dos nossos pedidos, porque Ele é bom. Deus ouve a oração do justo, certo? Deus ouve a oração é só do justo. Aí você fala, puxa vida. Eu acabei de falar para você, quando você aceitou a Cristo, você se tornou justo. Então você tem que ter certeza, Deus ouve a minha oração. Porque nós nos tornamos filhos de Deus. Terceiro, fala assim, conhecer a Cristo. Então eu comecei a mensagem falando para você que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, né? Segundo Pedro capítulo 1:3 fala assim, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas. Olha, o que Deus está falando? Pelo poder dele tem sido doadas todas as coisas. Então está falando, doadas é dadas. Ele quer que a gente crê nisso, que todas as coisas foram doadas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude.
Então tudo aquilo que nós precisamos para avançar em Deus, você tem que crer que tudo já foi dado para nós, amém? Então eu falo para a gente crescer em Deus. Agora, se eu preciso de coisas materiais, eu também tenho que crer que Deus vai me dar essas coisas que eu necessito. Mas o que eu mais preciso colocar no meu coração é uma vida que agrada a Deus acima de todas as coisas. Esse tem que ser o nosso alvo. Ter dinheiro é muito bom, passear é muito bom, mas o principal na nossa vida é ser uma pessoa que tem um coração querendo agradar a Deus. Amém, irmãos? Por isso que é necessário a gente crer e conhecer as promessas de Deus lá na Bíblia. Eu vou dar um minutinho para que alguém fale uma promessa de Deus na Bíblia. Pode ir falando aí. Você é salvo. Está lá, já está falando que você é salvo, que você é perdoado, que você... Já está lá, Deus prometeu que vai fazer de você um grande vencedor, né? Que em Cristo nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Lá fala também que nós estamos assentados com todas as bênçãos, né? E promessa é aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Então você precisa crer nas bênçãos que já estão declaradas, mas também crer nas promessas. Promessa é aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida e que está prometido na palavra. Agora você precisa crer também nas afirmações da palavra de Deus. Se a Bíblia fala que você é nova criatura, você tem que dizer que eu sou nova criatura, mesmo que você não está sentindo. Mas você tem que crer que a Bíblia assim diz. Amém, irmãos? Então veja bem, quando a pessoa não crê na promessa de Deus, ele é como aquela pessoa que compra um bilhete para fazer uma viagem no cruzeiro, né? Não é o cruzeiro de futebol, não. Você vai pegar aí um navio e fazer uma viagem aí. Aí você vai e leva lá na sua mochilinha lá um monte de comida, que você não sabia que no bilhete estava incluso comer tudo. Então significa que a gente não desfruta das promessas de Deus por também faltar conhecimento. Por isso que nós precisamos cada vez mais conhecer as promessas e as bênçãos que Deus tem para cada um de nós. Por isso que Oséias 4,6 fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Aí se você não conhece as promessas de Deus, você nem desfruta dela, porque você não conhece. Por isso que é necessário conhecer as promessas do Senhor e saber que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, mesmo que nós estejamos passando hoje por lutas, né? Todos nós passamos por algumas dificuldades. Se a Bíblia diz que Deus vai fazer, eu vou crer que Deus vai fazer. Por isso que lá em Hebreus 12:2 fala: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, nós precisamos entender o seguinte: existe as circunstâncias ao meu redor, mas eu não vou olhar para elas, eu vou olhar para Cristo. Eu estou passando por tribulação, mas Deus está comigo no meio da tribulação, e essa tribulação vai passar. Tribulação não é para viver nela. Deserto a gente passa por ele, mas não é para morar nele. Deserto traz experiência para a gente, mas é para crescer em Deus, não é para morrer nele. Então por isso que você não pode ficar desanimado com a tribulação, porque da tribulação também Deus faz a gente crescer, mas você precisa crer nessas verdades. Abraão, ele sonhou em ter um descendente. Deus deu muito mais para ele. Deus deu para ele uma grande nação. Essa nação de Israel que existe hoje, quer dizer, quando Deus prometeu para Abraão um descendente, ele nunca imaginaria que chegaria nisso. Além da nação mesmo de Israel, ele também é considerado o pai da fé. Ele foi um exemplo de fé no Velho Testamento, né? José do Egito, né? O sonho dele era ser chefe da família. Deus colocou ele no governador do Egito, muito além do que ele imaginava, né? Os judeus, eles queriam um Messias apenas para libertar politicamente. Mas Jesus desceu do trono para quebrar todas as maldições e um dia vai voltar para reinar aqui na terra, e a igreja e os judeus que se converterem vão estar reinando juntamente com Cristo. E olha que o desejo deles era apenas ter um Messias político, mas vai ter muito mais do que um político. É um Messias libertador de todas as maldições e que nos trouxe de volta para Deus. Então nós passamos um caminho que pode parecer um deserto, né? Mas no deserto é que Deus prepara o nosso coração para recebermos muito mais do que nós imaginamos, né?
Quem quer passar pelo deserto? Ninguém quer. E você não precisa pedir a Deus para passar pelo deserto. Mas todos nós, em algum momento, passamos por um deserto. Aí você crê o seguinte: eu estou passando pelo deserto, pela tribulação, mas eu vou receber muito mais de Deus. E eu vou crescer muito mais em Deus depois que eu sair desse deserto. Aí a sua fé está agradando a Deus, né? Então a pergunta é essa, né? O que você está pedindo e esperando, né? Então deixe os seus sonhos nas mãos de Deus e continue perseverando e crendo que Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida, né? Então não importa qual é o nível que você está vivendo hoje, você vai crescer muito além do que você imagina, amém, irmãos? E por último, fala assim: o Senhor tem uma nova proposta para um novo tempo. Olha o que diz Isaías: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Isaías 43, 18. Por que ele está dizendo isso? É para não olhar para aquilo que não deu certo. Esquece o passado e lembra que Deus tem uma nova proposta de vida para você. Isaías 43, 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no lugar solitário. Então, mais uma vez eu volto a repetir. Quando passarmos por deserto, é saber que Deus está fazendo coisas novas entre nós. Então, haverá um dia que Deus, né, vai voltar. Mas antes desse dia, nós temos que crer que o Senhor vai promover um grande avivamento e que nós vamos fazer parte desse grande avivamento, que nós vamos experimentar um grande mover de Deus aqui na terra. Amém? Então é como em Deuteronômio 2:3 fala: tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Norte fala de mudar de direção. Então significa o seguinte: em qualquer momento Deus vai fazer uma nova direção e as coisas vão caminhar para a direção correta. Amém? Então existe um alvo para ser alcançado, mas chega a hora certa que Deus vai agir. Amém? Fala: chegou o tempo de ter orações respondidas e ver o cumprimento do propósito de Deus na minha vida. Amém, irmãos? Então Deus vai me levar para um novo nível. Amém? Isaías 65, 24 fala: e será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Ou seja, enquanto você está orando, Deus vai fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Porque a moeda do céu é a fé, e a fé cresce quando nós temos mais revelação da palavra de Deus, temos mais revelação do Cristo, da graça de Deus. Por isso que é preciso nós continuarmos perseverando. Eu vou ler esse último versículo aqui, que está lá em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 5, que diz assim: e não somente isso, olha Paulo falando, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Às vezes a pessoa não gosta de passar tribulação, mas Paulo fala: eu me glorio nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi derramado. Então, quando nós cremos que nós somos amados por Deus, nós podemos ter certeza que no meio da tribulação Ele não nos abandona. Ele está conosco no meio das tribulações. Então eu vou perseverar, porque eu sei que Deus está comigo no meio das tribulações. E quando você persevera, você vai ter mais experiências com Deus. A gente só é útil para Deus quando a gente é uma pessoa perseverante. Aquele que no meio da tribulação chuta o balde não é útil para Deus. Só é útil para Deus aquele que no meio da tribulação ele persevera. Ele vai crescer em experiência com Deus, e uma vez que ele cresce em experiência com Deus, sempre ele vai ter melhores esperanças. E a esperança dele não é de confusão, porque ele sabe que existe dentro dele o amor de Deus. Que nós somos pessoas amadas por Deus. Então fala para o irmão que está ao seu lado: não desista em caminhar com o Senhor Jesus. Persevere. Há um prêmio te aguardando. Amém, irmãos? Então vamos ficar em pé e encerrar com essa música? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos crescer cada vez mais na graça, no conhecimento de Teu Filho amado Jesus. Ó Deus, que possamos
ter aquela fé que agrada ao Senhor, não queremos ter aquela fé mesquinha, queremos ter aquela fé para ver grandes coisas de Deus, queremos ver não num Deus que pode fazer, mas num Deus que faz. Queremos cada vez mais crer e sentir o quanto que nós somos amados pelo Senhor, que possamos amar a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo acima de todas as coisas. Nós precisamos da Tua graça, nós precisamos do Teu poder, nós precisamos da fé. É a Tua fé que nos faz mover, é a Tua fé que nos ajuda a perseverar, Senhor. Não importa as circunstâncias, mas olhando para Jesus, queremos ouvir uma palavra do Senhor nos nossos corações, queremos ter experiências de orações respondidas, em nome de Jesus. Vamos ouvir essa música e cantar se você souber. É mais doce do que o mel, que me tira desta hora. Amém. E me leva ao céu. Já me foi levado, vento forte que passou. Já vivi tantos feios, Mas Tua voz me acalmou. das ordenhas de céu, e ao mar teu limite, eu me sinto tão seguro. No teu colo altíssimo, não há nem volta, e se perde diante da sua voz. Não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade e a calma, só olha quem me criou, pois a palavra é pura, é tudo para o que Amém, Senhor Jesus. Mais uma vez pedimos ao Senhor que nós possamos crer que somos amados pelo Senhor, possamos amar sobre as igrejas, que possamos olhar para o alto, sabendo que tem um reino que nos aguarda, que o reino de tribulação